Salmo 73, diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem e dizem: como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás como com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Amém? Asaf, ele era um líder de louvor, né? Era um levita, né? Um homem que vivia na casa de Deus, vivia na presença de Deus. E Asaf, ele quase desistiu de Deus quando saiu da presença de Deus, quando saiu da presença do Senhor e começou a invejar os ímpios, né? Ele viu que eles eram sábios, ricos, né? E populares, enquanto ele recebia, além de aflições, pelos seus esforços para se manter puro, íntegro, honesto, ou melhor, para servir a Deus. Mas ele descobriu, né, o segredo para não desistir de Deus. Foi estar perto de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, falamos como Asaf, né? Imagine o que a gente tem passado aí, nessa pandemia, né? Como eu falei, né? O mês de abril foi o mês mais terrível, né?
e a gente viu muitos soldados, né, tombarem no campo de batalha, né? Só a semana passada o pastor aqui da Vila Barros faleceu, né? Essa semana faleceu uma irmã também da igreja lá. Quer dizer, a gente tem recebido aí muitos pedidos de oração e esse pedido de oração depois vem pessoas vem nos informar que muitas pessoas morreram, e a gente fica nesses últimos dias aí, principalmente esse mês, foi muita luta, irmãos, muita luta, e a gente sente, né? Compaixão é sentir a dor do outro, né? E chega muito pedido de oração, mas também vai chegando muitas pessoas que não resistiram. Ontem mesmo, foi ontem, a irmã lá de Guaianazes, a irmã Ruth, ela fazia parte daquele grupo que minha irmã Rosilda teve aqui, daquele grupo de palhaços, né? Ela fazia parte, ela fazia frente missionária lá no Hospital Geral de Guaianazes, junto com o esposo dela, pegou o esposo, pegou o genro. Então, no mesmo dia, ela veio a falecer, e mais durante a tarde, o genro dela. Foi muita luta, muita luta. Muita gente morrendo, muita gente. Ainda não acabou. E a gente vê também muita gente, né, que a gente conversa, pensando em desistir de tudo. Né? E a gente só se coloca no lugar do outro, né? E a gente só fala, calma, né? Calma. Essa semana mesmo eu recebi de um amigo, né? Assim, muito atribulado, muito angustiado. Ele falou, Ivo, eu pensei até em desistir, até tirar a minha vida. Já ouvi outros que tiraram a vida, né? Até outro dia, eu conversando com o Raul falou assim, que um amigo dele ou tentou ou tirou mesmo. E ele falou, pastor, enquanto eu estou querendo viver, meu amigo tentou tirar a vida. Para mim, todo dia, né? Todo dia é uma batalha para viver, né? Ele vive um dia de cada vez, né? A pessoa que tem um câncer no cérebro, e ele fala, enquanto eu quero viver, o outro tentou morrer, né? Olha como é a vida, né? Então, Asaf também, ele sentiu essa angústia, né? E isso é normal, irmãos, né? Acho que quem aqui não passou por isso já, né? E muitas vezes a gente está tão atribulado, é tanta luta, é tanta batalha, né? É uma guerra, né? Imagine, né, pessoas aí que têm perdido aí vários da mesma família, né? Não é fácil, né? Tem pessoas que a gente fala, olha, eu só posso orar, né? Só posso orar, vários assim, né? Pessoas da mesma família, né? Não é fácil, né? Mas Deus tem sido misericordioso conosco, amém ou não? Mesmo a gente sendo do jeito que a gente é complicado, irmãos. A gente é terrível, mas Deus é bom, amém? Nós muitas vezes não obedecemos as regras de segurança. Eu digo isso porque lá no trabalho é assim. Tivemos um surto lá. Mas Deus tem preservado as nossas vidas, né? A gente tem feito a nossa parte, né? A gente tem que se cuidar mesmo, né? Tem que se cuidar, irmãos, né? Às vezes eu vejo pessoas, eu já peguei, não sei o quê. Lá no serviço, pessoas que já pegaram pela segunda vez, graças a Deus veio leve, mas tem casos de pessoas que pegou pela segunda vez e foi duro, né? Então tem que ter a nossa parte, a gente tem que fazer, amém? Né? Se cuidar não é brincadeira, né? Não brinca, né? Tem muita gente morrendo aí. Então fazemos a nossa parte. E Asaf, né, no meio de uma crise, no meio de uma luta, ele tentou, né, ele pensou em desistir de Deus, como muitos de nós, né? Já pensou você, como ele diz aqui, né, eu tentei me manter íntegro, olha, Senhor, eu fiz de tudo, eu faço de tudo, eu me santifico, eu vou para o culto na igreja, né, eu participo do evangelismo, eu canto no louvor, mas quando amanhece o dia, a minha aflição é grande, né? Provavelmente ele estava passando por uma enfermidade, né? Mas muitas vezes a pessoa está orando pelo casamento, acorda de manhã, o marido está do mesmo jeito, e ele falou, e aí, Senhor, e eu, né? Aí acorda de manhã, o filho está na droga, e Deus, começa a gritar e não vem a resposta, mas ele encontra o segredo, né? Quando ele está quase, ele fala, olha, meus pés quase escorregaram, quase que eu saía dos caminhos do Senhor.
E Asaf, ele no meio dessa crise, né? E essa crise veio, né? Quando ele estava longe de Deus. Ele até estava fazendo as atividades religiosas. É possível isso. É possível a gente estar na igreja, é possível a gente participar de ministério, é possível a gente ser líder de ministério, é possível a gente ser pastor e estar longe de Deus. Sabia disso, irmãos? Pastor, tem. Tem pastores, né? Também. A gente se inclui aí. E Asaf, no meio dessa crise, longe de Deus, chegou a desanimar, né? Ao ver o triunfo dos ímpios, né? E quando a gente está longe de Deus, a nossa tendência é tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nos outros, né? A gente começa a fazer comparação, né? Os outros têm, né? A outra igreja é melhor do que a minha, já viu isso? Vou para outra igreja. Não, amém, pode ir, não tem problema. Mas você começa a comparar, né? Quanto mais longe de Deus, a gente começa a ver os outros, né? A gente sai, né, do centro. Então, ele chegou a desanimar quando começou a ver o triunfo dos outros, né? Começou a questionar, né, ele, questionar a igreja dele, questionar o Deus dele, né? Olha os ímpios lá, né? Quando você vai se afastando de Deus, você começa só a olhar para os outros. Esteve bem perto, né, de uma violenta mudança de pensamento, de uma violenta mudança de comportamento. Eu faço tudo, eu já ouvi muito isso, né? Eu faço tanto para Deus e eu não recebo nada. Você faz para receber algo de Deus? Ou você faz as coisas para Deus pelo aquilo que Ele é? Amém, irmãos? Mas muitos de nós, né? E em muitas igrejas, porque muitas igrejas aí são cheias e lotadas, né? Eu vi um testemunho esses dias de uma irmã dizendo que fazia uma determinada campanha que tem que dar o tudo. É errado mesmo, mas se a pessoa participa dessa campanha, ela está dando tudo por dar, ou ela quer algo em troca? Sempre quer algo em troca, é ganância, irmão. Quando a gente participa dessas campanhas aí, a gente quer algo para a gente também. A gente não dizima e oferta para querer algo de Deus. A gente dizima e oferta para que a obra do Senhor continue. Deus não precisa da gente para nada, amém ou não? É um privilégio, né, poder ser participante da obra do Senhor, né, com um pouquinho que a gente dá, né? Então ele esteve bem perto de se desviar. Quase mudou tudo, ou quase mandou tudo para o inferno, inclusive a alma dele, né? Ele ia se desviar mesmo, sair dos caminhos do Senhor, apostatar da fé, né? Apostatar da fé, sabe o que significa no grego? Divórcio, né? É divórcio, é você pedir o divórcio de Deus, né? Pedir o divórcio de Deus. Quando a pessoa apostata da fé, não é Deus, não é Jesus que não quer mais a gente, é a gente que não quer mais Jesus. Você pode dizer, mas salvação não se perde, não sei o quê. A Bíblia está dizendo lá, alguns apostataram da fé, e quem apostata já foi casado com Deus, já teve Deus, já teve Jesus, e pediu o divórcio. Então, se já era casado, era crente. Então, mas ele não quer mais, não é Jesus. Não é Jesus, né? Então, ele quase apostatou da fé. E quase, né, mandou a própria alma para o inferno. Ele perguntou, foi à toa que eu me guardei íntegro? Muitas vezes a gente faz essa pergunta também. De que adiantou? De que adiantou eu orar tanto? De que adiantou eu fazer tanto, né, na obra do Senhor? De que adiantou eu fazer tanto, né? Eu lembro de um missionário, né, que ele gastou a vida dele no campo missionário, não sei se foi na Índia ou foi na África, mais de 20 anos lá, e quando ele voltava no navio, e ele doente, já bem doente, e ele vinha com a esposa dele, e quando ele foi chegando, o navio foi chegando no porto, tinha muitas bandeiras, tanta gente lá, e ele falou, nossa, que bom, falou para a esposa dele, né? Que bom,
olha, depois de quase 30 anos no ministério, voltando cansado, doente, não sei quantas malárias, que bom, olha a igreja lá, ó, vai nos receber, o meu nome lá. Aí falaram para ele, não, é um grande político que está aqui no navio, e ele tem o mesmo nome seu, é para ele as homenagens. E aquele missionário parecia aquela musiquinha Luciano Huck, né? Quen, 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 quen. E ele olhou para a esposa dele e falou, aí, tá vendo? De que adiantou a gente se desgastar no ministério? De que adiantou? Estou doente, estou voltando praticamente para morrer. Aí ela falou para ele, olha, a mulher falou para ele assim, falou, nós ainda não estamos voltando para casa. A nossa casa não é aqui nos Estados Unidos. A nossa casa é no céu. E lá, o Senhor realmente tem muita gente te esperando, nos esperando, né? Quantas pessoas nós ganhamos na África? Quantas pessoas, né, que já morreram, estão no céu lá esperando você, esperando a gente para chegar. Aqui não é a nossa casa. Aí ele, né? Mulher sábia, né, edifica o marido, né? Então muitas vezes a gente está nessa esperança, né? De olha, eu fiz tanto para Deus, irmãos, é privilégio. Servir a Deus é privilégio. Eu não mereço nada por fazer a obra do Senhor. Deus é misericordioso que nos chamou para esse tempo. Eu não mereço nada. É privilégio servir ao Senhor. É privilégio, a gente não faz nada. Acho que o Lulinha postou um vídeo lá, né, de um missionário lá, na Índia, ou foi na África, né? Viu lá o que ele falou, né? O rapaz lá, passando o que ele passava lá, tudo, né? Aí, acho que o irmão Carlos falou, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu estava ouvindo um pastor também que eu sigo ele é bem maluquinho mesmo. E ele disse que foi para a África lá também, e aí mostra um vídeo, umas fotos dele, ele pulando, correndo, ele falou, na África eu tinha que pregar, né? Eu era um conferencista internacional. Aí antes dele pregar, naquele dia que ele ia pregar, o pastor falou para ele, vamos orar? Aí ele falou, vamos sim. Aí ele falou, 5 horas da manhã eu chamo você. Ele, 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, eu estou cansado da viagem. 5 horas da manhã. Aí chegou, bateu no quarto dele e falou, vamos lá, né? Deve ser uma meia horinha de oração. Aí quando ele sai da casa, tem uma multidão indo para as montanhas. Aí ele falou, mas vocês não vão orar na igreja? Não, a gente vai orar lá no monte. Aí ele falou, tá bom, deve ser umas 2, 3 horinhas lá. Aí chegou lá. Ele procurou um local que tinha uma sombra, que o sol estava muito grande. E ele ficou ali atrás, e já era meio-dia, 2 horas da tarde, os irmãos orando. Aí ele chamou o pastor, e aí pastor, vamos ficar o dia inteiro aqui? Ele falou, esses irmãos aqui já estão 2 dias de jejum, orando para que essa conferência que você veio pregar, né, Deus frutifique ela. Nós já estamos há 2 dias de jejum e oração. Aí ele falou, e vamos ficar o dia inteiro aqui. Aí ele falou, aí ele falou assim para o pastor, né? Lá na América vocês também não oram assim quando vai ter uma conferência, quando vai ter o retorno da igreja, né? Já 2 vezes que a gente fecha a igreja. Vocês não jejuam para a igreja voltar, né? Para que Deus impactue as pessoas, né? E ele falou, não, nós não oramos assim não. Aí ele falou, sabe por quê, pastor, que essas pessoas estão aqui, há 2 dias de jejum e oração, orando? Porque aqui na África, aqui no nosso país, ele falou assim, lá na América, vocês têm muitas esperanças. Vocês têm muitas coisas para se agarrar. Aqui, nós só temos Deus. Só temos Deus. E nós temos que buscar Deus com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Porque se Deus não agir, estamos perdidos. Lá vocês têm muitas coisas. Lá vocês têm muitas esperanças. Aqui nós não temos outra esperança que não Deus. E ele falou, eu vim aqui achando que eu era o maior conferencista. Saio daqui totalmente quebrantado por esses irmãos aqui. Então é isso, irmãos. Muitas vezes a gente acha que somos nós, né?
Isso, aquilo, não, é Deus, irmãos, é privilégio, né? Essa pandemia tem mostrado isso, né? E Deus tem sido tão bom com a gente, né? Tão bom com a gente, irmãos. Muitos têm partido aí, muitos têm sofrido. Quantas famílias estão sofrendo, né? Deus tem sido bom com a gente. E Asaf, ele nos ensina isso, né? Ele achou que, ele perguntou, né? Eu servi ao Senhor, não é à toa, irmão. Continue firme servindo ao Senhor. Eu não estou servindo quase nada, pastor, por causa dessa pandemia. Ore. Quanto tem sido importante a oração nesse momento, irmãos? Quanto tem sido? Né, tem grupos que a gente participa aí que as pessoas, né, irmãos, orem por nós. E quando vem o triunfo, como eles agradecem, como eles são agradecidos. Né, nessa hora nós só dependemos de Deus. Né, não tem o que fazer. Ontem, sexta-feira, eu falei para uma pessoa. O pai dela está entubado. Ela falou, e agora? Eu falei, agora é só orar. Não tem o que fazer. Pedir a misericórdia e a graça do Senhor. Só a misericórdia e a graça. Você já se sentiu assim em meio a essa pandemia, em meio às lutas que você tem enfrentado? Dizendo muitas vezes, Deus desistiu de mim, então eu vou desistir dele, né? Foi isso que Asaf falou, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Mas você pode dizer, né, como Asaf disse assim, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, amém? Asaf encontra o segredo, irmão, de sair dessa batalha, de sair dessa luta, de sair desse problema, né? Só quando entrou, olha aí no versículo 17, né? Quando ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, até que ele entrou na casa de Deus, né? Até que ele entrou no templo, né? Naquele contexto, naquela época, o templo era a casa de Deus, era a presença de Deus, como a igreja é hoje também, amém ou não, irmãos? A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiver reunido, né? Lá eu estarei, né? A igreja também ainda é a casa de Deus. Por quê? Ela sozinha aqui não é nada, mas com eu e você aqui, ela é. O Espírito Santo está aqui, amém ou não? Né? É aqui que nós aprendemos a palavra de Deus. Foi na igreja que eu recebi foi na igreja que eu me converti. Você também, na maioria de nós. Né? Foi na igreja que eu recebi os primeiros alimentos. Amém ou não? Foi na igreja que Deus usou irmãos e irmãs abençoados para, em momentos de dificuldade, nos carregar. Foi na igreja que eu recebi o meu chamado. Foi a igreja que me enviou para o ministério. Igreja local é bênção. Isso, uma ideia que Satanás tem lançado aí, para que igreja somos nós, é verdade. Mas Deus usa a igreja local para a glória dele, amém ou não? E muitas vezes a gente não quer estar na igreja local. Agora está difícil mesmo. Agora nós estamos nos reunindo assim ainda, né? Até todo mundo ser vacinado e tudo mais. Mas mesmo antes, a gente sabe aqui como que é. Né? As reuniões de quarta-feira, hein, irmão Joris? Né? 4, 5, 6, Lulinha, né? Poucas pessoas, às vezes dia de domingo, na ceia do Senhor, pessoas em casa, irmãos. Ceia do Senhor, né? Quando a gente vê testemunhos em local, como eu já vi um testemunho de irmãos que estavam presos lá na Sibéria, né? Na época da União Soviética, os crentes eram presos na Sibéria, 40, 50 graus abaixo de zero. E eles não tinham elementos para ceia. E o que eles pegavam era uma bolacha e água. Não tinha suco, não tinha vinho. E uma vez um soldado conseguiu, não sei se alguém entrou, aí levou um pedaço de pão e suco de uva, mas eles choraram aqueles crentes lá. Eles falaram, olha, anos que a gente não vê a cor do vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e o pão que representa o corpo, e às vezes a gente, uma vez eu nem consegui orar aqui, que era uma dor no peito,
pessoas em casa e não vinham. Olha o que aconteceu. A pandemia. Né? Sem a gente poder vir para a igreja. Né? Quantas vezes, né, a gente teve oportunidade. Olha o que Deus está ensinando para a gente nesse momento. Está ensinando tanta coisa. Preste atenção no que o Espírito tem ensinado para a gente nesse momento, né? Então não é momento da gente desistir, é momento da gente se agarrar na presença de Deus, tá? Juntos, né? Mesmo no culto online, irmãos, mesmo no culto online, né? Eu vinha para cá e eu falei, tinha uma coisa muito viva essa semana na minha mente, né? E era o meu boné ali, né? O bonézinho da Kaiser, Kaiser não, irmão, Brahma, vai. Mas eu tentando puxar na minha mente o que foi isso. Foi o irmão Carlos, né, na nossa reunião de oração online, que ele falou, o pastor vai usar o bonezinho da Kaiser no frio. Estava vivo na minha mente, parecia que eu falei, não, mas eu não tive com o irmão Carlos, presencial. Né? Acho que o Lulinha estava também, que ele falou isso, né? E eu vinha o Lulinha e via o irmão Carlos, mas estava muito vivo na minha mente. Eu falei, mas eu não falei com eles presencialmente. Aí depois eu lembrei, né, da reunião de oração. Falei, o irmão brincou lá, né, na reunião de oração. Então a gente está juntos, né? Está juntos ali. Né? Você já se sentiu assim, como ele, né? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Então Asaf encontra o segredo para sair da crise. Só quando ele entrou no santuário, só quando ele entrou na igreja, só quando ele entrou no culto, só quando ele entrou na presença de Deus. Na presença de Deus, irmãos. Pode estar passando lutas, pode estar passando o que for. É na presença de Deus. Venha para perto de Deus. Não se afaste do Senhor. Não se afaste, né? É na presença de Deus que a sua vida ganha sentido e dimensão. Quanto mais longe do Senhor, mais perto das garras de Satanás. Não é assim que o animal caça, né? Está uma manada ali, ele ruge, aí um sai. É aquele que vai ser o almoço dele. Né, mas perto não, mesmo quando nós estamos online, né, nós estamos perto, é no mesmo espírito, é na presença de Deus, que a fé de Asaf, ela revigora novamente. Ele fala, quando eu entrei no templo, quando eu entrei na presença do Senhor, né, quando eu entrei, né, quando eu fui buscar o Senhor, minha fé foi renovada. É na presença de Deus que ele vê que Deus está no controle de tudo. Mesmo que muitas vezes a gente não vê esperança em nada, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, amém ou não? Deus está no controle, nada foge. A Bíblia fala que não cai um passarinho sem que ele saiba, não cai um fio de cabelo da cabeça do Ivo sem que ele saiba, né? Uma vez um professor falou assim, olha, Deus conhece muito o Ivo, lá na faculdade, lá, o pastor Itamir Neves, né, que teve muito mal aí do coronavírus, graças a Deus ele saiu, né, e ele uma vez numa aula ele falou, sabe por que Deus conhece muito o Ivo e o Júlio, o pastor Júlio, que também já está sendo arrebatado, né? Ele falou, porque cai cabelo da cabeça deles todo dia, então se cai um cabelo da cabeça e Deus sabe que cai, então ele está vendo o cabelo dele cair todo dia, então ele conhece ele, né? Então se Deus... Esses mínimos detalhes, um passarinho não cai lá na Índia, lá na África, sem que Deus saiba, ele não sabe o que está acontecendo comigo, com você? Amém ou não? Ele está no controle de tudo. Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, mas ele está no controle de tudo. Na presença de Deus a gente tem essa certeza. Né? No meio da tempestade, no meio do temporal, a gente sabe, né? Lembra da última mensagem que a gente falou sobre... A tempestade vai passar? Jesus estava dormindo no barco. E por que a tempestade ia passar? E os discípulos não se atentaram para isso, né? Tentaram segurar as velas e a água entrando. Quando já vai afundar, ele, Jesus, não te importa que morramos? E Jesus falou, repreendeu, né, o mar, repreendeu a tempestade e falou, vocês são homens de pequena fé. Por quê? Porque lá no início Jesus falou o quê? Vamos para o outro lado da margem. Acabou. É a palavra de Jesus, irmão. A palavra de Jesus volta vazia. A palavra de Jesus tem poder. Jesus falou, haja luz, houve luz. Se ele falou,
o barco não vai afundar. Se ele falou, isso vai acontecer. Era a certeza que eles iam chegar na outra margem. Vamos para a outra margem. E dormiu. Ah, mas estava entrando água, pastor. Ah, mas não importa. O que importa é a palavra de Deus. Amém? Ele está no controle, irmãos. Amém? Não importa. Ele está no controle. O controle é dele, né? Dá o controle para ele lá, né? Dá o controle para o Senhor. É na presença de Deus que ele vê os atributos de Deus, né? A sua eternidade, a sua onipotência, a sua justiça, o seu amor. É na presença de Deus que Asaf vê que Deus é totalmente confiável. Confie em Deus. Confie em Deus. A solução veio quando ele veio para a presença de Deus e começou a adorar ele, né? Você já vê ele adorando, já no verso 1, ele já começa o salmo adorando, né? Já começa o salmo pelo final, né? Esse verso 1 deveria ser lá no último, lá o 28, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele começa a adorar ao Senhor. No versículo 25, ele também fala aí, ó, no versículo 25 aí. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Você deseja estar na presença do Senhor, amém? Tem a música muito tremenda, né, da Nívia Soares, né? Em tua presença, né? Ela fala, eu quero estar na tua presença, né? Eu quero estar ligado na videira, né? Ela fala, em tua presença, Senhor, na tua presença, atrai-me a ti, atrai-me a ti, atrai-me para o Senhor, né? Na tua presença eu quero estar. Será que a gente está assim, irmãos? Será que a gente anseia pela presença do Senhor? Será que a gente busca desse jeito assim, como ele diz aqui, né? A quem tenho eu no céu, senão a ti, a quem eu tenho na terra. A gente coloca esperança em tanta gente, né? Principalmente nesse momento, né? A gente coloca esperança em políticos, né? A gente coloca esperanças nos médicos, a gente coloca esperança nas vacinas. A nossa esperança está em Deus. É em Deus. Vamos fazer a nossa parte, amém? Distanciamento, máscara, álcool em gel, tomar vacina, né? Vamos virar jacaré, né? Mas vamos tomar a nossa vacina. Igual um vídeo que eu vi um meme, né, do Rambo, já viu? Já viu esse meme do Rambo, né? Que ele fala para aquele general lá, né? E fala, vacina para todo mundo, vacina, né? E quando ele vai indo embora assim, aí o general fala, mas se você tomar vai virar jacaré, ele fala, mas eu viro um jacaré vacinado, né? Então vamos virar um jacaré, vamos fazer a nossa parte, porque a nossa confiança está no Senhor. Asaf entendeu isso quando ele veio para a presença do Senhor. Então venha para a presença do Senhor, venha para perto de Jesus, venha para perto dele, diga quanto a mim bom é estar perto do Senhor. Longe do Senhor a gente vê como é, irmãos, né? Longe do Senhor é mais perto do pecado. Longe do Senhor a vida só se enrola, né? Eu falo muito, né, daquele rapaz que era lá de Guaianazes, lá, Otávio, que ele dizia, minha bênção está lá fora, minha bênção está lá fora. 2 meses depois ele voltou com uma cirurgia desse tamanho lá. Melhorou um pouquinho, aí saiu de novo, minha bênção está lá fora. Depois eu encontrei ele como mendigo, né? Meia-noite, quando eu voltava da faculdade, aquela pessoa me olhando assim, quando eu cheguei bem perto dele, ele tirou e parou assim, eu falei, essa era a bênção que você vinha pegar aqui fora? Aí ele voltou e saiu, não sei se morreu. Longe de Deus, mais perto do pecado. Longe de Deus, mais perto da destruição, querido. E pior, né, da destruição eterna. Você vai cantar o hino da vitória, amém, queridos? É na presença do Senhor, perto do Senhor, é pertinho dele, não é longe dele não, né? Venha para perto do Senhor, né? Quanto a mim, bom é estar perto, né?
Eu lembro quando a gente era criança, lá em Recife, a gente foi no bairro lá, tinha os carnaval de bairro. Aí foi eu, a minha irmã Rosilda e minha irmã mais velha. E ela falou assim, não sai de perto de mim. E o que é que a gente fez? A gente se perdeu, saímos de perto dela. Aí se encontrava eu e a Rosilda debaixo de um palanque lá, chorando os dois. E a minha irmã mais velha, a gente não viu mais ela. Né? Aí depois eu lembrei do caminho que voltava para casa e tal. Mas eu estava meditando nesse texto, eu lembrei disso, né? Eu falei, a segurança está o quê? A minha segurança da minha irmã ali estava em ficar perto da minha irmã mais velha. A gente se perdeu, quase ficamos desesperados lá. A mesma coisa é a gente longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais segurança. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos quando são pequenos? Fica perto de mim, né? Quando vai lá para o Brazão lá, né? Comprar, né? Agarra aqui, né? Não sai de perto de mim, né? Fica junto, né? Perto do pai, perto da mãe, a segurança. Perto de Deus então, hein, irmãos? Amém? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Meu amigo, você que está longe do Senhor, vem para perto do Senhor. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, querido. Vem para perto do Senhor hoje ainda.